Olá você que me assiste, eu vou iniciar mais um vídeo aqui de um estudo sobre um pai apostólico chamado Justino de Roma. Justino de Roma foi um cristão muito importante do século I, e dentro da teologia que ele desenvolveu a gente pode ver que ele foi especializado em três tipos de teologias antigas: a do judaísmo, o cristianismo e a mitologia grega. Justino de Roma vai ser muito importante porque ele vai ser o primeiro a desassociar Jesus dos mitos pagãos, porque os judeus tentavam falar que Jesus estava mais parecido com o Deus pagão, e Justino faz essa diferença nessa obra aqui. Na verdade são três que sobreviveu até nossos dias. A primeira e segunda apologia, na qual ele faz defesa aos cristãos, e um discurso grande que ele tem um tipo de debate com os judeus, um judeu chamado Tifão, que é o escrito Diálogo contra o judeu Tifão. Por exemplo, essa desassociação que Justino faz já começa ali na primeira apologia, quando, por exemplo, ele fala de Zeus. Ele fala na primeira apologia o seguinte: de fato sabeis bem a quantidade de filhos que vossos estimados escritores atribuem a Zeus. Zeus é o principal pai de todos os outros, e pensar que ele tenha sido parricida, nascido de um parricida. Essa citação que ele faz aqui, eu estou resumindo, ela se demonstra precisa, né? Até é muito bom você saber isso, porque quanto mais preciso é a fonte que a pessoa dá, e ela é correta, melhor é o historiador. Por exemplo, ele cita com precisão algo, significa que aquela fonte, aquele historiador é preciso e seguro no que ele afirma. Quando ele fala que Zeus é filho de um parricida e também é um parricida, ele está dizendo isso de acordo com a própria mitologia grega, na qual o Justino de Roma conhecia muito bem. Ele cita vários deuses, mas aqui no caso de Zeus na obra Teogonia, que é uma obra grega muito antiga, você nota a trajetória dos deuses, e Zeus não é o deus principal. Ele é filho de Cronos, que matou o pai, que por sua vez era filho de Urano. Urano, que era o deus do céu, ele foi morto por Cronos, ou derrotado, e Zeus futuramente também se levanta contra o pai Cronos e o vence na batalha dos titãs contra os deuses do Olimpo. Zeus liberta seus irmãos que estavam presos, Poseidon e Hades, e aí inicia uma guerra contra os titãs. Aí no versículo 730 do Teogonia, você vê, por exemplo, a citação quando os deuses prendem os titãs no Tártaro, que era tipo um inferno. Para lá, os deuses titãs, sobre brumosa escuridão, foram removidos pelos planos de Zeus. Poseidon fixou os portões. Até os deuses odeiam, no caso o Tártaro. Eu estou lendo resumido, tá? Essa citação de Justino de Roma é muito importante. Justino de Roma teria se convertido numa praia. Ele encontrou um senhor cristão, é o que ele afirma na obra dele, Diálogo contra o judeu Trifão. Quando ele estava caminhando numa praia, ele encontrou um senhor de idade que era cristão e acabou se convertendo quando ele recebeu a fé cristã. Tá bem aqui, ó. Nessa página 113, Encontro Decisivo. Aqui ele narra tudo. Outra fonte que eu quero citar sobre Justino é em comparação com a Bíblia. Porque quando ele discutia com o judeu Trifão, ele ouviu essa frase do Trifão, que era um judeu que não acreditava em Cristo. Vós enviastes homens escolhidos e ordenados por todo o mundo para proclamar que uma heresia ímpia sem lei surgiu deste Jesus, o enganador galileu, quem crucificamos. Mas seus discípulos roubaram o túmulo durante a noite, onde ele havia sido colocado, quando retirado da cruz. E agora enganam os homens afirmando que ele ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus. Isso foi o que um judeu que não acreditava no cristianismo estava dizendo para Justino. E isso era uma afirmação que os judeus fizeram também desde o início. Foi registrado por Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 12 a 15. Quando os judeus pagaram os soldados que estavam guardando o túmulo para mentir. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos e deram aos soldados uma importante soma em dinheiro, ordenando-lhe:
Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite enquanto dormias. Os soldados receberam dinheiro e seguiram suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Isso está no Evangelho de Mateus. Que os judeus que não queriam que aqueles boatos se espalhassem, né, pagaram os soldados para falar aquela mentira. E obviamente que os judeus que não queriam que a ressurreição de Jesus fosse pregada, fizeram isso mesmo. Até porque os apóstolos não ganharam nada, só perseguição. E ninguém morre para sustentar uma mentira, isso é questão de lógica. Mas voltando aqui a Justino de Roma, nós podemos ver que ele foi um cristão que conhecia muito da lei. Ele faz várias referências de Jesus com o Antigo Testamento para poder fugir dessa mitologia grega, dizendo que Jesus era judeu e que ele cumpriu as profecias. Justino ele contabiliza mais de 40 profecias. Alguns historiadores afirmam que foi mais de 49 profecias que Jesus cumpriu. Tem a profecia da sua entrada em Jerusalém em cima de um burrinho, do nascimento em Belém, de ser descendente de Davi, de ser crucificado entre dois bandidos, dos seus ossos não ser quebrado, e tem várias outras. Mas Justino ele faz isso mostrando que Jesus ele era judeu e não um deus pagão. Então, outras obras que você pode pesquisar também para poder compreender um pouco da teologia grega são essas aqui, ó, de Platão. A República, Fédon, que fala da morte de Sócrates, e Apologia, que é o julgamento que ele sofreu. Por que essas obras são importantes? É porque não tem todas as obras gregas não, e tem a Teogonia, que eu mostrei aqui também. Porque você percebe que nos mitos pagãos, as pessoas elas tinham, digamos, várias histórias diferentes, o próprio Justino fala. Uma delas, por exemplo, é o deus Asclepio. Tem pessoas que queriam comparar Jesus com o deus Asclepio. Uma história para ser igual precisa ser igual no início, no meio e no fim, para ser um plágio. Asclepio, por exemplo, ele nasce de forma comum, ele exerce um ministério de cura e ele morre fulminado por um raio. Ora, Jesus ele nasce de uma virgem, ele exerce a cura e ele morre crucificado. Só no final você já vê que são histórias diferentes. Asclepio morre fulminado por um raio. Essa citação de Asclepio eu encontrei numa das obras de Platão. E Platão era um grego, conhecia muito da mitologia grega. Asclepio morre fulminado por um raio. Então Justino também faz esse trabalho de desassociação, dizendo que não existe nada na mitologia grega que possa comparar com a fé cristã. Os cristãos acreditavam em um Deus, logo os gregos já acreditavam em vários. Zeus, que era o maior deles, era filho de um outro Deus, então já começa a se distanciar. E Justino faz isso aqui muito bem na obra dele. Eu gostaria de finalizar esse estudo agradecendo e recomendando a leitura. Obrigado.